Hoje nós vamos falar sobre alegria no casamento, a palavra de Deus em João, capítulo 2, a partir do verso 1, e fala sobre as bodas em Caná da Galileia, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Aqui a palavra de Deus nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, está no versículo 2, que está dizendo que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Amados irmãos, muitas famílias estão enfrentando lutas, cisões, rupturas, perdas, abandonos, por um motivo simples: não convidam Jesus para o casamento. Convidam Jesus até talvez para passear por lá. Convidar aqui, no sentido que quero dizer, não é aquele convidado que fica sentado na sala e não apita nada. Não é aquela pessoa que você convida na sua casa, você põe ela ali e deixa ela ali, e ela vai ficar ali onde você colocou, porque você convidou ela, então ela não tem autoridade dentro da sua casa. Quando a gente convida Cristo para a nossa vida, nós não convidamos Cristo para ser simplesmente o nosso Salvador. Nós convidamos Cristo para ser o nosso Senhor. Se Cristo não for o Senhor da minha família, se Cristo não for o Senhor da minha vida, então a minha vida corre sérios riscos de acabar num abismo, e certamente acabará. E certamente acabará. Sem Cristo não há vida, sem Cristo não há perdão, sem Cristo não há cura, sem Cristo não há compaixão, sem Cristo não há amor, sem Cristo não há transformação e não há reconciliação. Se Cristo não estiver no casamento, a família se dispersa, os filhos vão embora, o casal briga, confusão se instala, o caos se instala, tudo se acaba. Existem algumas famílias que podem até sustentar como de fachada, mas já perdeu a essência. Se Cristo não estiver, a família está fadada ao fracasso. Cristo não é só Salvador, Cristo é Senhor. Aliás, Cristo não pode ser Salvador de quem Ele não é Senhor. Eu vou repetir. Cristo não pode ser Salvador de quem Ele não é Senhor.
Eu entreguei a minha vida para Cristo, o meu casamento para Cristo, entreguei a minha família para Cristo, e todos lá em casa são salvos, mas estão obedecendo a palavra de Deus? Não. Então eu desconfio dessa salvação. Porque não dá para ter Cristo como Salvador se não tê-lo como Senhor. Quem nos governa, quem nos direciona, quem diz o que pode ou o que não pode, é Deus, e Ele diz isso na sua santa palavra. E Ele diz aqui em Efésios capítulo 5, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Estar pronto a morrer por ela. Nenhum casamento acabaria, nenhum filho, nenhuma filha se sentiria inseguro, e nenhuma alegria iria embora da nossa casa se cada homem estivesse disposto a amar sua mulher como Cristo amou a igreja e pronto a morrer por ela. Não acabaria. Eu duvido que acabasse. O casamento acaba porque Cristo não está no casamento. O casamento acaba porque a gente não faz renúncia. O casamento acaba ou estremece, fica ruim, porque somos egoístas, hedonistas, egocêntricos. É por isso que acaba. Porque queremos servir o nosso próprio ego, os nossos desejos, as nossas paixões, e não estamos nem aí para Deus. Aliás, só chamamos Deus para apagar incêndio, tratamos Deus como um bombeiro. Está pegando fogo, liga o 190 do céu e fala assim: ô anjo, manda aí uma água aqui que o negócio está pegando fogo. Dá para viver assim não. Ou Deus, Ele é Senhor, ou Ele não é nada na nossa vida. Jesus disse: quem não junta comigo espalha, quem não está comigo está contra mim. Nós precisamos escolher se Cristo está na nossa casa, se Cristo é Senhor da nossa vida, ou se Ele não é. Porque é uma grande diferença, amados irmãos, de ser usado por Deus e de ser aprovado por Deus. Isso é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, que vai dizer assim: não é só aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Jesus está dizendo isso. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. E Jesus disse: mas eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai de mim, vós, os que praticais a injustiça. Existem muitas pessoas que podem estar fazendo coisas para Deus, mas vão ouvir de Deus: eu não conheço você. Porque antes de fazermos coisas para Deus, nós precisamos ser de Deus. Deus não precisa do que nós podemos fazer ou não para Ele. Deus morreu naquela cruz porque Ele nos ama, apesar da nossa miséria. Ou entendemos isso e alinhamos a nossa vida com Deus, ou nós vamos ficar andando em círculos, machucando e sendo machucados, ferindo e sendo feridos. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. E é por isso que muitas vezes um casamento acaba, e aí entra num novo casamento, também não dá muito certo. Vai para um novo casamento, também não dá muito certo. Por quê? Está só mudando de endereço, o problema é o mesmo, o coração não foi transformado, a vida não foi quebrantada. Não há terapeuta, não há pastor, não há padre, não há religião, não há ritual e não há liturgia que resolva isso. Quem resolve isso é Jesus, mas é a nossa entrega a Cristo. Entendam uma coisa: se você construir em cima de entulho, vai desabar. Vai desabar. A gente não constrói em cima de... Deus não constrói em cima de entulho. Deus limpa primeiro, constrói depois. E limpar significa confessar os pecados, pedir perdão, alinhar a vida. Dizer: Senhor, eu tenho sido hipócrita, arrogante, eu tenho mentido, eu tenho vivido em pecado, vendo site pornográfico, cobiçando outras mulheres, ou as mulheres outros homens, não tenho sido fiel, tenho dito que não devia, não abençoo, não oro pela minha esposa, não oro pelo meu esposo, não abençoo os meus filhos, e eu quero que tudo mude. Não vai mudar. Não vai mudar. Se a gente não alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, não muda. Não muda. Eu fiz um casamento lá em Curitiba,
de R$1 milhão. R$1 milhão, a festa. Eu fui convidado a fazer o casamento. Eu calculo que é mais de R$1 milhão. E o lugar da cerimônia, irmãos, tinha flores até no teto. Lindo, lindo, os enfeites de mesa. Tudo era perfeito. E do lado, assim, tinha um tipo de um pano, e do lado era o lugar da cerimônia religiosa. Sabe o que tinha no lugar da cerimônia religiosa? Um arranjo de flor lá no púlpito, um arranjinho de flor. Na parte que era para Deus, não tinha nada. Na parte que era para os convidados, tinha tudo. Ficou muito claro para mim a importância que aquelas pessoas estavam dando aos seus convidados e a Deus. Deus tem que ser o maior convidado da nossa casa, da nossa família. O melhor é para Ele, nossa vida é para Ele, nossos planos têm que ser os planos dEle, os nossos sonhos a gente tem que abrir mão para viver os dEle. Os nossos filhos são consagrados a Deus, a nossa vida é de Deus. Se não for assim, a gente não consegue alinhar e a nossa família não consegue se acertar. Mas aí Jesus chega nesse casamento, porque ele foi convidado. Muitos casamentos hoje, irmãos, começam com uma grande festa e terminam em tribunais. O véu das noivas está cada vez maior, mas o casamento está cada vez mais curto. Quando Jesus é convidado, tudo pode acontecer. Pastor, mas eu convidei Jesus para o meu casamento. Eu convidei ele para o meu casamento e eu estou enfrentando luta. Eu convidei ele para o meu casamento e eu estou passando por dificuldades, por tribulações, por problemas, mas eu tenho certeza que eu convidei Jesus para o meu casamento. A presença de Jesus no casamento não significa ausência de problemas. Jesus foi convidado para esse casamento e a palavra de Deus diz que o vinho acabou. Mesmo Jesus estando no casamento, o vinho pode acabar. E o vinho é um símbolo para a alegria. A alegria desse casamento aqui que nós lemos o texto, essa alegria foi embora, ela acabou. E aqui não diz a causa. Ninguém sabe dizer por que a alegria acabou. Alguns casamentos terminam assim. Por que o seu casamento acabou? Eu nem sei te dizer por quê. Eu nem sei dizer mais porque o que aconteceu na nossa história, mas quando a gente se deu conta, a alegria já tinha ido embora. E aqui nesse texto não diz por que a alegria acabou, mas diz que Jesus foi chamado para resolver o problema. Eu quero te dizer uma coisa. Se Jesus tivesse faltado nesse casamento, esse casamento não tinha mais jeito. Seria fatal. Mas como Jesus foi convidado para esse casamento pôde viver um milagre. Um milagre. A presença de Deus no nosso casamento, na nossa família, é fundamental para que ela dê certo. É fundamental para que o sobrenatural de Deus aconteça. Aonde Jesus não está, não há alegria. E entenda que a alegria não tem nada a ver com circunstâncias. A alegria de Deus é ultra circunstancial. A alegria do homem é circunstancial. A alegria do homem, o homem compra com viagem, com carro, com churrasco, com passeio. Você pode comprar a sua alegria. Você guarda uma grana e compra a sua alegria. Só que ela vai acabar. Aliás, tem gente que só é feliz em feriado. O resto do ano passa emburrado, não vendo a hora de sair do serviço, não quer chegar em casa, é happy hour, não tem mais alegria com nada. A alegria de Deus não é de fora para dentro, a alegria de Deus é de dentro para fora. A alegria de Deus o mundo não rouba, a alegria de Deus o diabo não tira, a alegria de Deus não pode ser esgotada, porque vem dele, ela não tem fim. Eu sou alegre porque Deus está comigo e com a minha família, eu não sou alegre porque as coisas estão dando certo. Eu não sou escravo das circunstâncias. Eu não sou um cristão bipolar. Uma hora está sorrindo, uma hora está chorando, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Parece uma montanha russa. Tem gente que não dá para conversar, tem cônjuges que não dá para conversar. Tem que espiar para ver como é que está o outro, para ver se está bem-humorado ou mal-humorado. Bipolar espiritual, pelo amor de Deus. A gente precisa ter Deus
na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, governando a nossa casa. Porque se Ele estiver governando, você ouvirá a sua voz e obedecerá o seu comando, porque talvez Ele te peça algo que você considere ridículo, como Ele pediu aqui. 6 talhas tinha para encher. Sabe quanto é 4 metretas? Mais ou menos 120 litros de água. São 6 talhas, a gente está falando de 700 litros de água. Essas talhas estavam vazias. E Ele mandou os funcionários, os garçons, que foram contratados daquela família, vão encher as talhas. Quanto tempo você acha que levou para pegar 700 litros de água de poço? Com certeza aqueles garçons devem ter ficado perguntando um para o outro, mas o que ele está querendo fazer? Não foi o vinho que acabou? Por que ele mandou a gente buscar água? 700 litros de água. Ele não está batendo bem. E eles encheram aquelas 6 talhas. E quando elas já estavam cheias, Jesus vai dar um comando. Leve agora um pouquinho para o mestre-sala provar. E quando o mestre-sala provou, ele disse assim, chama o noivo. Por que é que você está servindo o melhor vinho no final? Depois que o pessoal já bebeu. É no início que a gente serve o melhor vinho, mas você está servindo o melhor vinho no final. Eu quero dizer para você que quando Deus faz um milagre, esse milagre é eficaz, é poderoso, é sobrenatural, é o melhor que Deus tem para nós. Só que quem é que vai obedecer à voz de Deus para encher aquelas 6 talhas? Ninguém está entendendo nada até Deus fazer o milagre. Talvez alguns de vocês estejam aqui essa noite dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero dizer para você, fica na presença de Deus, que Deus faz o que você não pode fazer. Obedece a Deus. Muita gente está naufragando, muita gente está se perdendo, muito casamento está acabando, porque não estão obedecendo às ordens de Deus. Mas eles obedeceram. E Deus fez um milagre. E esse milagre foi transformar a água em vinho. Isso significa vinho. Salmo 104, versículo 15, diz que a alegria, o vinho é um símbolo para a alegria. Alegria e vinho andam juntos. Só que essa alegria que Deus está trazendo não é uma alegria de embriaguez, não é uma alegria de fuga de realidade, não é uma alegria que você bebe para fugir do problema. Essa alegria que Deus traz, a Bíblia vai mostrar, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que essa alegria é uma alegria que é fruto do Espírito. Aonde Deus está, o Espírito Santo está, e você que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é amor, o fruto do Espírito Santo é alegria, o fruto do Espírito Santo é paz. Não espere ter amor, alegria e paz sem Deus, porque isso é fruto do Espírito. Quanto alguns aqui pagariam para ter paz? Pastor, como gostaria de ter paz? Pois é, mas a paz vem de Deus. E a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Irmãos, paz custa caro. Custou caríssimo para Deus. Custou o sacrifício do Filho dele por nós. Amor custa caro. Custou caro para Jesus. A aliança que temos com Ele custou todo o sangue dele derramado naquela cruz. Jesus morreu por mim e por você, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Algumas coisas na nossa vida só não mudam porque a gente não toma atitude, porque saber o que tem que fazer a gente já sabe, mas a gente não faz. E a gente tolera o pecado na nossa vida e fica em prática de pecado, mas está tudo bem. Só que não. Porque quando toleramos o pecado, o Espírito Santo de Deus se entristece. E se o Espírito Santo fica triste, onde está a nossa alegria então? Eu quero desafiar você a dizer, você que é homem da sua casa, dizer na sua casa, você que é a pessoa que está no comando da sua casa, seja homem ou mulher,
a dizer: Senhor Jesus, o Senhor é Senhor na minha casa. E as coisas na minha casa vão acontecer do teu jeito. Porque eu sou só um homem, só uma mulher, eu não sei de nada. Eu sou criatura, não sou criador. Me diga uma coisa, irmão, você quando dorme, você nem sabe se vai acordar no outro dia. Mas alguns de nós são tão arrogantes e prepotentes que ignoram a Deus. Nem sabe se vai estar vivo semana que vem e está protelando e prorrogando o que é o mais importante, que é a sua família, que é a sua casa, que são seus filhos, que é o cônjuge. Nunca vi ninguém no hospital dizer assim: traz a chave do meu carro, traz a foto do meu sítio, traz a foto da minha casa. Nunca vi ninguém no hospital e já vi gente morrer no hospital. O que eles dizem é: onde está meu pai, onde está minha mãe, onde está fulano, onde está ciclano. Quando a gente está morrendo, a gente lembra de pessoas. A gente não lembra de coisas. Gaveta não tem caixão, não tem caminhão de mudança para o céu, irmãos. O que precisa ser feito agora, e precisa ser feito rápido. E precisa ser feito rápido. Por isso eu quero desafiar você nesse culto. Deus não te trouxe aqui por acaso. Era para você ouvir isso. Se tem coisas que você precisa dizer, coisas que você precisa fazer, para que a alegria volte para sua casa, em nome de Jesus, faça. Se tem perdão para pedir, peça. Pastor, mas eu não vou me humilhar. Então tá bom, então convive com o lixo. Então convive com o mau humor. Tem muita gente, irmãos, que decidiu comprar uma caixa de bom ar para passar em carniça, mas não tira a carniça. Não adianta passar bom ar em carniça. Você tem que jogar isso fora. Jogue fora. O que é lixo tem que ir para fora. Torne a sua casa um lugar onde Deus tem prazer de estar. E por isso, irmãos, é que nós vamos celebrar a ceia olhando para Jesus. Romanos 5,8 diz que Jesus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Jesus viu você, Jesus me viu. Jesus me viu na lama do pecado. Jesus me viu embriagado, Jesus me viu perdido, Jesus me viu um homem violento, Jesus me viu um homem rebelde, Jesus me viu uma pessoa, um adolescente problemático, Jesus viu o lixo que eu era, mas Jesus olhou para mim e disse assim: eu amo você, eu amo você. Ah, irmãos, como é bom ser amado por Deus. O amor de Cristo nos constrange. Assim como Ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Não torne o seu amor condicional. Não torne o seu amor condicional. Seja de amor incondicional. Não coloque condições para amar. Ame simplesmente. Porque não existe ninguém maior do que aquele que pode dar a vida pelo seu irmão. Não existe marido maior do que aquele que morre pela sua esposa. Não existe família maior do que aquela que tem Jesus como o Senhor da sua casa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua santa palavra. E hoje a Tua palavra nos confrontou a mudanças. Senhor, há quanto tempo nós decidimos viver do nosso jeito? Já há quanto tempo? E quantos argumentos e justificativas nós arrumamos, e explicações nós arrumamos, para não fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Queremos pedir perdão essa noite, Senhor. Porque muitas das feridas, das mágoas, muitas das perdas, muito do abandono, da rejeição, das palavras de maldição, dos olhares com frieza, com repulsa, muito dessas coisas a gente fez porque a gente não Te ouviu. Mas nessa noite queremos pedir perdão e dizer ao Senhor que o Senhor é convidado na nossa casa para ser
Senhor da nossa casa. Senhor da nossa casa. E dizer: Senhor, nós não temos condições de transformar água em vinho. Nós não temos condições de fazer a alegria voltar. Nós não temos condições de resolver. E por isso, nessa noite, recorremos a Ti, Senhor. O único que pode fazer um milagre na nossa casa. Senhor Jesus, transforma a nossa água em vinho. Senhor Jesus, traz de novo alegria onde tem tristeza. Traz o amor aonde tem ódio. Traz perdão aonde tem dureza de coração. Senhor Jesus, traz fé onde tem dúvida. Traz coragem aonde tem o medo. Senhor Jesus, traz fertilidade aonde há deserto. Assume, Senhor, o governo da nossa casa. Te entregamos nessa noite a chave da nossa casa, do nosso coração, da nossa família. E pedimos ao Senhor: não vá embora, Senhor. Fica. Fica e nos ensina a viver do Teu jeito. E ainda que a gente não entenda o que o Senhor está mandando fazer, nós vamos fazer, não porque entendemos, mas porque confiamos em quem está dando a ordem. E a Tua ordem é que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, chorarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, que nós devemos nos importar uns com os outros. Que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras que trazem de novo a alegria para dentro da nossa casa e vida. Em nome de Jesus, pedimos nessa noite: coloca a Tua palavra nos nossos lábios e que rios de água viva fluam do nosso interior. Pedimos nessa noite, Senhor Jesus, coloca a indignação dentro de nós por coisas que temos tolerado por tempo demais. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.